Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Já acordamos? Bom dia, Rúbia. O pessoal de Miami está aqui, nos visitando. Vão trazer um recado para a gente também. Queridos, vocês estão aí atrás, se vocês quiserem vir um pouquinho mais para frente, tem mais pessoas que vão estar chegando, daí eles podem estar se assentando aí atrás. Amém? Fiquem à vontade. Queridos, como que vocês estão? Como vocês passaram a semana, da semana de Páscoa para essa semana, né? A gente viu que a Páscoa traz para a gente, nos trouxe um grande livramento, e nos trouxe muitas vidas. Nos trouxe a vida, e essa vida a gente tem que aprender e conseguir colocar ela em prática nas nossas vidas. E o tema da mensagem de hoje diz assim: novo coração, nova colheita, ou colheita nova, né? Mas muitas vezes a gente chega para Jesus Cristo de Nazaré e a gente não consegue ver essa nova colheita. O porquê que isso acontece nas nossas vidas? E a gente não tem, muitas vezes a gente não tem essa resposta. Eu estou na igreja há tanto tempo e eu não tenho essa resposta. Quero orar nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Abrace o seu irmão que está do seu lado. Senhor, nós viemos buscar a Tua presença, nós viemos ouvir o Senhor falar conosco, nós viemos ser revestidos de Ti, nós queremos receber essa vida abundante que o Senhor colocou, que o Senhor abriu mão da Sua para que nós tivéssemos. Fala com o Teu povo, fala comigo, ministra aos nossos corações, que o nosso coração venha se dobrar completamente a Ti, a Tua palavra, ao Teu desejo. O que nós queremos mais é buscar a Tua face, nós queremos aprender a viver em qualquer lugar, lembrando que uma vez nós estivemos no Santo do Santo, isso foi suficiente para transformar as nossas vidas. Nós somos o Teu povo, fala conosco, enche-nos, reveste-nos com o Teu poder e com a Tua glória, pois nós somos dependentes de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a introdução diz assim: boa terra não significa necessariamente uma terra que é boa por causa da natureza do solo, mas uma terra que foi tornada fértil. Nós sabemos que em toda a nossa trajetória até aqui, ou até o momento que nós encontramos Jesus, o nosso terreno foi sendo trabalhado, e muitas vezes trabalhado de uma forma não correta. Nós recebemos muitas informações e essas informações ajudaram a atrapalhar o nosso crescimento. Essas informações ajudaram a nós desviarmos completamente do foco daquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. E a gente chega para o Senhor e muitas vezes esse terreno ainda está completamente endurecido. A palavra vem, bate e não entra. A palavra vem, bate e não entra. Por quê? Por causa da experiência da vida, por causa de tudo aquilo que nós já vivemos no passado, tudo aquilo que formou o nosso caráter. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade, e a gente vai receber algumas ferramentas hoje que são necessárias para que a gente trate o nosso terreno, para que a palavra possa entrar, morrer a semente, nascer o fruto necessário, para que a glória do Senhor venha acontecer nas nossas vidas e para que a gente venha ser esse instrumento de Deus. E muitas vezes o nosso coração é simplesmente e completamente fechado para a palavra de Deus. Fechado para a palavra de Deus. Circunstâncias nos levam a lugares que a gente não quer nem pertencer a um corpo. Por quê? Fomos pisados, fomos maltratados. E muitas vezes aqueles que poderiam nos ajudar e nos levantar para chegar na presença do Senhor são usados para nos colocar para baixo. E o Senhor quer trabalhar nessa área nas nossas vidas. O Senhor quer nos levar para a presença dEle. E para isso, Ele quer tratar o nosso caráter. Porque cada um de nós é um terreno em potencial. Fala para você mesmo assim: eu sou um terreno em potencial na mão do Senhor. Eu vou abrir o meu coração para receber a boa palavra em nome de Jesus. Em Lucas 8:8 diz assim: e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no Lucas 8:15 diz: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra,
conservam num coração honesto e bom, que dão fruto com perseverança. O que a gente vai estar vendo aqui hoje é transformando em solo fértil. O ponto 1 é permitindo ser trabalhado por Deus. O Senhor sempre trabalha com amor, e muitas vezes o amor dele a gente não entende. Porque se a gente vê a história do apóstolo Paulo, que ele era um religioso, ele conhecia demais a lei, conhecia demais a palavra de Deus, mas ele ainda não havia enxergado que o Messias já estava com eles. Então ele cria que tudo aquilo que ele estava fazendo para Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente tem uma capa de religiosidade tão forte que a gente não consegue ver o mover de Jesus Cristo nas nossas vidas. E a gente vai precisar de um impacto. A gente vai precisar de um impacto. E no amor de Deus, no caso de Paulo, ele teve um impacto forte. Foi necessário que ele ficasse cego, que ele passasse por aquele processo. Uns falam que ele caiu do cavalo. Ele foi, Ananias teve que ir lá interceder por ele. E ele era um perseguidor da igreja. Isso eu já pego logo de cara para mim e falo que muitas vezes a minha religiosidade, com a minha religiosidade eu dou carteirada nos outros. Porque quando vem me falar de alguma coisa da palavra, eu pego a palavra que eu conheço. Paulo pegava a palavra e ele matava em nome de Deus. E nós morremos às vezes para a vida eterna aqui nessa terra em nome de Cristo, que a gente diz estar levantando, mas nós impedimos o tratamento. E às vezes Deus precisa entrar com um tratamento mais forte nas nossas vidas, a ponto de nós ficarmos cegos e a nossa autossuficiência vai mirrar. Quando a nossa autossuficiência acaba, a gente vê que o nosso ego ele é tão forte que ele nos cega. O que acontecia com Paulo era isso. O ego de Paulo era tão forte que ele não estava vendo que Cristo já tinha vindo, que o Messias já havia vindo. E muitas vezes o nosso terreno está dessa forma. A gente tem uma religiosidade tão forte que a gente não consegue enxergar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e através de nós. E nós nos fechamos completamente. Daí Deus permite uma situação mais firme para que a gente se torne completamente dependente dele e fale, Senhor, venha ao meu favor, porque eu não consigo mais caminhar sozinho, eu estou cego. Daí alguém vem, entra, e é a mão de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa entender isso daí. Porque cada um de nós é um terreno em potencial. Cada um de nós é um terreno. Eu espero ter a graça para conseguir passar essa palavra, que ela está queimando dentro de mim, que a gente venha conseguir ser esse terreno frutífero, que caia por terra tudo aquilo que impede o mover de Deus nas nossas vidas, amém? O ponto 1 fala assim, permitindo ser trabalhado. E na parte A diz, ele aceita o tratamento. No caso de Paulo, ele não teve muita opção. Ele teve que aceitar o tratamento. No caso de Pedro, Jesus chamou Pedro, e imediatamente Pedro começou a caminhar com Jesus Cristo. Ele aceitou o chamado imediato. Só que ele, no caminhar, Jesus foi tratando o caráter dele, porque ele era um pescador, ele era uma pessoa comum, igual nós somos. O Senhor nos chamou e começou o processo de tratamento. Só que quando entra o arado, dói. Quando entra, né? Quem sabe o que é arado, as crianças talvez não saibam. O tradutor sabe, né? Como que fala? Quando entra o arado, dói, porque aquele terreno batido, pisado, seco, o arado entra cortando, o tratamento dói. Mas o tratamento de Deus ele é necessário para dar o fim que Ele desejou para as nossas vidas. E se a gente não consegue deixar Deus tratar nas nossas vidas, a gente passa pela história. Se o apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista do Novo Testamento, o que mais pregou e mais escreveu, não tivesse entendido o chamado de Deus, ele não teria essa história, esse legado que ele deixou. E hoje a gente vive e recebe muita informação dele através das cartas que ele fez, mas porque ele se permitiu ser tratado. E nós somos um desses. Tem muita história para a gente escrever, ainda que a gente não tenha ideia. A vida já nos amassou em muitas áreas e a gente acha que nós estamos mortos para esse mundo, mortos para o propósito de Deus, mas não. Deus nos deu uma vida nova e Ele vai tratar esse coração para que a gente venha transformar a vida de outras pessoas. Mas para isso a gente vai ser transformado. Só que a hora que entra o tratamento, dói. Pedro veio andando com Jesus, chegou num ponto que Pedro falou lá uma abobrinha e Jesus falou, sai de mim, Satanás, né? Então, tratamento duro.
nós andamos no vida com vida, relacionamento, tem tratamento. Às vezes a gente dá uma tratada mais firme em alguém, eu já fui muito tratado e ainda tenho que ser, muito, né? E, às vezes, quando alguém me trata com força, eu falo, sai fora, pô, eu tô aqui servindo, esse cara está me esmagando, eu vou embora desse lugar. Né? Mas o que Deus quer? Deus quer nos tratar, mas a gente precisa o quê? Aceitar o tratamento, permitir que o arado entre. Se a gente vier com um arado, né, que vem rasgando a terra, onde tiver pedra, aquele cascalho duro, o arado vai passar lá, vai sair faísca, não vai rasgar. Mas nós não temos mais um coração de pedra, hoje a gente tem um coração de carne, então o Senhor vai passar com o arado, vai doer, vai ralar, mas vai afofar essa terra, vai afofar esse coração. Então, em nome de Jesus, que nós temos aqui uma turma de irmãos, de discípulos com coração flexível e fofo para receber o arado do Senhor, para tratar, e quando estiver tratando, não pular. Quando estiver tratando, não sair correndo, porque o tratamento dói, mas o tratamento é necessário. O tratamento na vida de Paulo foi necessário, na vida de Pedro foi necessário, na vida do Márcio é muito necessário. Né? E da minha esposa também é necessário, viu? Bastante tratamento, que ela está dando bastante ênfase. Então, o ponto 1 é que a gente precisa permitir ser tratado, aceitar o tratamento. Ponto 2, a terra precisa ser arada para o plantio. Deuteronômio 8,16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te pôr à prova, para no fim te fazer bem. Então, Deus colocou você, a gente passa por um deserto, mas Ele fala assim, no deserto eu estou com você, eu vou te dar todo o sustento necessário, vai ter a coluna de fogo durante a noite, vai ter a coluna de nuvem, a nuvem sobre o dia, para te cobrir, para te proteger, mas eu vou te humilhar, eu vou te tratar, e você vai reconhecer, e eu vou te provar. Paulo passou pela prova e foi aprovado. Nós precisamos passar pela prova do tratamento e ser aprovado. Assim, está o começo do tratamento, o começo da preparação do nosso terreno. Eu vou soltar um vídeo aí agora, o vídeo número 1. Estou aqui na chácara, e vocês repararam aqui, o trator está arando tudo, olha aí, arando, e a terra vai ficando assim. Aí você talvez não entenda nada de terra, nem precisa entender, a não ser que seu ramo seja esse. Aí você fala assim, mas para que o trator faz isso? Para que a gente paga para arar a terra? Olha aqui. Vocês estão vendo aqui? Ó, a terra está toda solta, ó, soltinha. Ó, qualquer coisa que você mexe, ela está solta. O que acontece? A terra solta assim. Antes de arar, ela estava compactada, estava dura. E aí, a chuva bate, escorre. A semente bate, não entra. Quando você ara ela, revira a terra, ela deixa de estar compactada e ela fica preparada para você poder jogar a semente de qualquer coisa. No caso aqui, nós estamos arando para só plantar um capim. E aí você joga o capim, joga o adubo e a terra cresce. Desculpa, a terra não, a planta cresce e vira uma bênção, né? A coisa mais bonita é um pasto bem formado. Olha lá. Como é que está toda lá? A pergunta e a resposta é a seguinte: para que se faz isso? Para que a gente possa ter mais produtividade. E uma coisa interessante que eu estava pensando sobre isso é que tem gente que nada cresce na vida dele, já viu? Nada, nada. O coração dele é duro, sabe? E aí Deus precisa passar o arado. E o arado, uma das coisas que você entende do arado é que o arado ele corta a terra. Ele sai rasgando a terra, né? Corta, vamos dizer assim, fere a terra para produzir mais. Sabia que em nossas vidas, algumas vezes, não é que Deus nos fere, não, muita vez, Deus me feriu. Não, Deus não fere não, às vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam conosco, para o nosso coração ser rasgado um pouquinho, e aí poder cair a palavra de Deus em nossas vidas, para quando vier a chuva, nós termos o melhor proveito. E quando isso não acontece, nosso coração duro, a gente perde a chamada, perde a semente, perde a estação das chuvas e assim por diante. Por isso, meu povo, que está me ouvindo aí, não importa quem você seja, por isso que nós precisamos, dia após dia, permitir que o nosso coração seja mudado, transformado, sejamos mais sensíveis à voz de Deus, permitir que Ele rasgue o nosso coração, para que toda a dureza da nossa vida saia e nós possamos ser pessoas melhores, aperfeiçoadas
e prontas, a terra pronta para receber a semente e a chuva de Deus. Amém? Em 2 Timóteo 3,17 diz assim: a fim que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Essa foi na King James, e na Almeida Atualizada diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda obra. E eu quero ler em 2 Timóteo 3,16 na NVI, vocês não têm aí também não. 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente sabe que correção, repreensão, nem sempre é bem-vindo. Todas as vezes que alguém vem nos repreender, vem aquele sentimento horrível, junto com a vergonha, junto com aquele sentimento, poxa, eu errei de novo, ou por que estão me corrigindo se eu faço as coisas todas direitinho? Mas a palavra de Deus, ela é inspirada com esse propósito, para nos corrigir, nos repreender, para quê? Para que a gente venha ser inteiro e preparado para aquilo que Deus desenhou para as nossas vidas. O arado precisa entrar nas nossas vidas. A palavra precisa cair a semente e fazer morada nos nossos corações. E o coração endurecido a gente não recebe. A gente não recebe. Mas a gente vai receber, amém? O Senhor é uma hora interessado em nos tratar. Basta a gente querer. Tirar a religiosidade, tirar a nossa razão. Nós temos muitas razões. Nós temos muitas razões. Vou pegar um exemplo familiar, né? Com a sua esposa ou com seus filhos. A hora que um fala, eu acho isso, o outro fala, eu acho aquilo. Os nossos egos pulam e essas nossas razões nos atrapalham nos relacionamentos. Isso acontece com as coisas de Deus. O meu ego pula e impede que a palavra entre no meu coração e faça morada. Mas a gente vai mudar isso em nome de Jesus. E durante o tratamento, quando a gente não entende, sabe o que a gente faz? A gente murmura. Estou sendo tratado, fala, lá vem o pastor Marciano de novo me ajustar. Não tem outra coisa para fazer? Tem tanta gente na igreja, por que sempre eu? A gente pega, a gente tem essa característica, eu tenho essa característica. Estou sendo tratado de novo. Se eu não entendo, eu murmuro. Então, já coloque um filtro na sua vida, no seu coração. Você estiver murmurando, pode crer, você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Você não está entendendo. Isso não quer dizer que sempre a liderança tem razão, não. Porque o nosso filtro é a palavra de Deus. Mas começou a pensar em murmurar. A murmuração, ela não pertence aos filhos de Deus. A murmuração pertence no deserto. O que o povo mais fazia no deserto foi murmurar. Depois de 400 e tantos anos escravos, daí foram para o deserto mais 40 anos de murmuração. Então, nós já saímos do deserto. Agora, o que a gente precisa? Reconhecer a necessidade de tratamento para quê? Para caminhar na direção do plano do Senhor. Amém? Ponto B. Parte do tratamento, o terreno é adubado, ou seja, aí do lado está escrito no boletim de vocês, discipulado. Lucas 13:6 diz assim: então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais esse ano, e eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Sabe, esse produtor, esse funcionário aí que estava tomando conta da terra, sabe o que ele representa? Ele representa o discipulador, ele representa o intercessor, ele representa aquele que vai adubar a terra dos nossos corações. Quem anda sozinho está fadado à queda, quem anda sozinho está fadado a errar, mas aquele que anda com alguém, quando tiver com o coração duro, o discipulador vem, afofa a terra, vem e aduba, sabe com o quê? Com a palavra de Deus, com o caráter de Cristo. Não, meu filho, o caráter de Cristo. Aquele que anda só pode cair. E nós temos um intercessor. Nós temos aquele que afofa a nossa terra e que aduba a nossa terra, que a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele está sempre olhando por nós. E
como discípulo e como discipulador, eu já vi muita coisa acontecer. O discipulador, às vezes, ele é tido como, sabe o quê? O chato. O chato. Aquele que, poxa, por que ele está vindo aqui de novo? Mas nós somos necessários uns nas vidas dos outros. Para quê? Para deixar adubar a terra, para trabalhar a terra, para colocar semente a hora que a gente está cego. Quantas vezes meu coração duro, que eu não queria vir à igreja, pessoas foram à minha casa, ministraram a minha vida, afofaram a minha terra e colocaram adubo. Aquilo que eles estavam colocando na minha vida, naquela hora eu não queria receber. E para quem não sabe, adubo não é cheiroso, né? Porque adubo não é cheiroso, mas a hora que coloca o adubo, e remédio não é gostoso, nada disso. Mas aquele que aceita o terreno ser trabalhado, ser adubado, aquele que aceita tomar o remédio amargo, vai receber a cura e passar a enxergar. Isso é parte do tratamento de Deus nas nossas vidas. Então, se a gente está com o terreninho endurecido, em nome de Jesus, vamos deixar ser ralado, vamos deixar ser arado, vamos deixar ser adubado, vamos deixar ser tratado. E deixa o discipulador te ajudar, deixa o irmão te ajudar, deixa o pobre do pastor te ajudar. Mas deixa em nome de Jesus, né? Porque tem hora que dá vontade de pegar um martelo, né? Eu não posso abrir o coração aqui, né? Mas às vezes eu posso. Para alguns irmãos aqui, porque com criança a gente tem colher de pau com happy face, sad face, né? E eu falei que eu já tinha que ter ido comprar no restaurante tipo, tem uns remos que para mexer comida, sabe aquelas comidas industrial? E quando eu vou, tem alguns mais fortes aqui, que quando eu quero ir lá para conversar com eles, eu quero levar esse remo, com happy face e sad face. Qualquer coisa a gente dá um tatalzinho, mas é necessário, você entendeu? Quem está falando tem autoridade, porque já apanhou muito, né? Ainda precisa apanhar. O papel do discipulador é fundamental. Mas de forma prática, o que eu estou falando para vocês é que a gente tem que abrir o coração. Não feche o coração com a circunstância. Não feche o coração em circunstância nenhuma. Amém? Então, aquele que recebeu a influência do adubo, recebeu o caráter de Cristo. Nós já vimos que nós precisamos permitir ser trabalhado, aceita o tratamento, aceita o arado entrar, o terreno é adubado com o discipulador, e que recebe o caráter de Cristo. Ponto 2, temos que guardar a semente. João 14,15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Salmos 119:11, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gente, esses dois versículos nos trazem muito ensino, mas muito ensino. Se a gente ama o Senhor, um versículo que eu sou apaixonado, a gente vai guardar os mandamentos dele. E se a gente guardar esses mandamentos deles, automaticamente as nossas atitudes vão ser diferentes. Quando eu guardo o mandamento do Senhor, eu sei que eu vou estar querendo agradar a presença dele. Então, eu não vou ter mais os frutos da carne. Eu vou passar automaticamente a ter o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. Porque eu estou guardando os mandamentos do Senhor. E se eu não guardar os mandamentos do Senhor, automaticamente eu vou agir na carne, no formato velho, e vou colher o fruto da semente velha. Vai ter briga, vai ter falta de temperamento. E tudo isso nos impede de andar na presença do Senhor e nos prejudica como seres aqui, pobres mortais. Em tudo que a gente for fazer, se eu for obedecer os mandamentos do Senhor, eu vou saber que tem um padrão para se caminhar. Aquele que carrega a boa semente, aquele que carrega a presença do Espírito Santo de Deus dentro do coração, ele vai ter uma atitude coerente com essa palavra. Não só uma religiosidade ou o fato de frequentar a igreja. Então isso nos protege. O salmista também fala assim: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então, ele reconheceu que ele precisaria dessa palavra. Da mesma forma nós, não tem como a gente ter 30 anos e não conhecer a palavra. Ou conhecer a palavra demais e não colocá-la em prática. A gente precisa colocar a palavra em prática. Qual que é o formato para a gente conseguir conhecer a palavra do Senhor? O que a gente tem que fazer? Ler, escutar, ouvir, ler, escutar, ouvir. Aí eu vou ter a informação. Mas eu só vou ser aprovado quando eu conseguir ler, escutar e ouvir, passar por uma situação complicada
e ter a palavra guardada a ponto de não reagir. Isso aí é transformar conhecimento em sabedoria. O que eu conheci, eu coloquei em prática. Não é simplesmente aquilo que eu falo, Tem pessoas que falam, conhecem muito. No momento de que a chapa esquenta, meu Deus do céu. Falei, quem é esse ímpio? Da onde saiu isso aí? Abrir a porta de onde? Do inferno? É sério. É sério. O conhecer não é suficiente, não. O guardar a palavra no coração é na hora da atitude. De eu saber o que está escrito e saber que eu vou agradar ao Senhor e eu não vou ter uma atitude incoerente. A gente sabe que Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, chegou num ponto, ele negou Jesus. Só que só depois que Jesus veio, ficou 40 dias, voltou, e Pedro foi revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Daí, esse foi o Santo dos Santos de Pedro. Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver, não é isso que a gente cantou? Nesse momento, Pedro pega e recebe a revelação. Depois disso, ele jamais foi cana que balança ao vento. O que vai precisar acontecer na minha vida ou nas nossas vidas para que a gente toque no Santo dos Santos e a gente não volte mais a ter as atitudes do velho homem? Então, a gente precisa disso. Isso é a palavra guardada no nosso coração. Não só um conhecimento teórico, mas de uma forma prática. Amém? E isso acontece dentro de casa. Isso acontece em todos os lugares. Repete comigo algumas frases que eu escrevi aqui. Quero guardar a palavra sendo pai e não provocando a ira dos meus filhos. Pode repetir. Quero guardar a palavra sendo marido. Até as meninas podem falar o contrário, né? Amando a minha esposa como vaso mais frágil, assim como Cristo amou a igreja. Agora para as meninas. Quero guardar a palavra amando o meu marido. Mais alto, viu? Respeitando e sendo submissa ao seu sacerdócio. Isso aí parece, que é isso? Que machismo é esse, né? Olha só, homens, vamos ter sacerdócio em nome de Jesus, né? Como é que elas vão ser submissas a uma coisa que não existe? Quero guardar a palavra tratando bem aqueles que não podem me oferecer nada. A gente precisa, o que a gente poderia oferecer a Jesus Cristo, porque Ele se deu por nós? A gente não podia oferecer nada a Ele. Mas eu quero guardar a palavra e poder ser um instrumento, ser uma ponte na vida de qualquer pessoa que precise chegar à presença do Senhor Jesus. Isso é guardar a palavra. Guardar a palavra, olha, não é ser bonzinho não, viu? Não é ser bobinho. Aquela pessoa é tão boa, só faz o bem. Né, Luan? Não é? Guardar a palavra é diferente disso. Contar um outro segredo. Jesus está voltando para levar a igreja. A gente fica aqui muito focado dentro do nosso eu, das nossas necessidades, e a gente esquece. Jesus Cristo vai vir. Sabe o que Ele vai vir buscar? O penhor. Sabe o que é o penhor? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. E a hora que Ele voltar vai ser num abrir e fechar de olhos. E vai nos levar. A gente está com foco muito no que a gente pode ter, no que a gente pode fazer, no país que a gente pode morar. A gente mora no melhor país do mundo, na minha concepção. Agora, Jesus vai voltar e a gente vai morar num lugar maravilhoso. O que eu tenho feito? O que eu tenho preparado? Né? Louco, essa noite pedirão a tua alma o que você tem. Para quem é? A gente, muitas vezes, o coração endurecido não consegue enxergar. Fica firme no seu eu e esquece que Jesus vai voltar. E nós temos uma obra maravilhosa para fazer aqui na terra e nós vamos morar num lugar maravilhoso no céu. Agora, quem ficar aqui, a coisa não vai ficar boa, não. Amém? Quero guardar a palavra, deixando Deus agir e retirar todo o meu egoísmo, me dando empatia, aprendendo a amar o meu inimigo, como está escrito em Mateus 5, 44 e 45. Mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Fácil, né? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Meu Deus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os bons e maus e derrama chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, a gente precisa amar os nossos inimigos, a gente precisa interceder por aqueles que nos perseguem, porque assim nós vamos ser o quê? Filhos de Deus. Então, se eu não amar o meu inimigo, se eu não interceder pelo meu inimigo, a Bíblia está me dizendo que eu não sou filho de Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus.
e ele se deu por nós. É um aperto firme, é um aperto firme. Isso é parte de quê? De guardar a palavra no nosso coração. Então, naquele momento que a pessoa está te importunando, que você olha para ele e fala assim, você é meu inimigo? Fala, eu tenho que amar e interceder por ele. Amém, igreja? Todo mundo quer? Isso é pela fé, né? Não é pelo desejo do coração. Ponto 3. Não tendo um coração dividido. Deuteronômio 22, 9. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. A falta de fé faz com que o povo tenha um coração dividido. Um dia aqui, um dia lá. A falta de guardar a palavra faz com que a gente tenha um coração dividido. Né? O próprio Pedro, que eu já falei, que era cana que balançava ao vento. Lá e cá, lá e cá. Muitas vezes esses somos nós. Então, para que a gente tenha um terreno fértil que funcione, a gente não pode ter um coração dividido. O jovem rico, ele era um jovem que conhecia demais a palavra, conhecia de tudo, e foi questionar Jesus Cristo. Ele queria herdar a vida eterna. Jesus confrontou ele e falou, vende tudo que tem e dá aos pobres. E daí nessa ele pegou e se entristeceu, coração dividido. Porque ele conhecia demais, mas o foco dele não estava na obra de Deus. Aonde está o meu foco hoje? Está na obra de Deus? Se o Senhor pedir para eu abrir mão de algumas coisas que eu gosto, ou de estar aqui nesse próprio país para a obra dele, eu vou abrir mão, ou eu vou falar, não, Senhor, o Senhor está de brincadeira, né? Agora que eu consegui ficar aqui, o Senhor quer que eu vá embora? Então, aonde está o nosso coração, aí vai estar o nosso tesouro. Então, quando eu tenho um foco, que é fazer a vontade de Deus, eu não vou estar mais com o coração dividido. Nada vai me tirar da presença do Senhor. E assim a gente tem que ser. Amém? Tiago 3:10 diz assim, da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Imagina um filtro de barro. Quem conhece um filtro de barro? Muitos não conhecem? Aquele filtro antigo. As crianças talvez não conheçam, né? Que a gente colocava água em cima, daí tinha aquela vela. A gente chamava de vela lá em São Paulo. O tal do filtro, né? Depois de um tempo você lavava, ela estava amarela com as marcas assim. Né? E lá embaixo está a água fresquinha. Aquilo era uma delícia, tomar aquela água no filtro de barro. E quando acabava, né? A gente tinha que virar um pouquinho ele para tomar até o último golinho, né? Então, você imagina, hoje nós somos um filtro de barro, que não precisa mais de filtro, nós somos só um recipiente, um vaso, onde o Senhor pega e derrama da unção da palavra dele. Quando alguém abrir a torneirinha lá embaixo, não pode sair 2 tipos de palavra, bênção e maldição. Quanto da nossa boca tem saído maldição? Quanto da nossa boca tem saído bênção? Por aí a gente vai ver que tipo está o nosso terreno, como está o nosso terreno e o quanto a gente tem recebido. Domingo após domingo, semana após semana, ou de quanto em quanto tempo que a gente abre e lê a palavra. Versículo 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago 1,7 diz, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. A pessoa que não é estável, que é instável, a gente consegue ver de longe. E muitas vezes, eu vou falar de mim mesmo, né? Eu fui instável e em algumas áreas ainda sou, mas a palavra vem e me traz para o prumo, né? Quando a gente é instável, a gente fica igual o João Bobo, né? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vem para cá, e a palavra vem e me traz o prumo. E eu pego e decido de acordo com a palavra. Mas às vezes eu decidi de acordo com a minha instabilidade. Isso nos impede completamente de ser um terreno arado para receber essa palavra. Como você se vê? Vira um espelho para você. Você é estável ou instável em relação às coisas de Deus? Estável ou instável em relação às coisas profissionais, em relação ao seu trabalho? No último ano, quantos trabalhos você teve? Né? Então, eu lembro
quando eu era menino, na escola, o desafio dos meninos era namorar o maior número de meninas. Porque, não ri não, crianças, isso aí é um modelo ímpio. Isso é um modelo ímpio, né? Então, olha o desafio dos meninos, né? É um modelo ruim, né? Olha o desafio dos meninos. Mas isso aí é uma instabilidade de caráter que vem formada desde criança. Hoje nós somos adultos, estamos aqui na presença do Senhor. Ele já trocou a nossa base. Eu continuo instável? Eu continuo instável? Analise cada um a si mesmo. Ponto 4. Gerando frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8, Jesus estava confrontando os fariseus, aqueles que conheciam a lei, mas que não tinham frutos. E disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. O salmista estava reconhecendo que através das aflições ele aprendeu os estatutos de Deus. Quando a gente passa por aflição e tem o entendimento que o tratamento está entrando, a gente fala, poxa, foi bom eu ter sido afligido, porque nesse momento eu voltei para o foco e o Senhor me deu a direção para que eu pudesse fazer a vontade de Deus. Então, em vez de murmurar, eu exalto ao nome do Senhor e falo, foi bom eu ter sido afligido, porque hoje eu estou vivo. Foi bom eu ter recebido muitas negativas no passado, porque hoje eu estou inteiro e na presença do Senhor. Esse reconhecimento tem que vir. Se o que mais sai da nossa boca é frustração e decepção, a gente precisa mudar esse fruto. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. 16 diz assim: não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Nós fomos escolhidos para gerar frutos permanente. Como o meu coração ferido se transforma em boa terra? Quando eu confio que Deus transforma a terra ferida em terra sarada e fértil. Eu quero soltar um outro vídeo. Amém? Jesus ensinava por metáforas, por parábolas, e a gente tem que pegar e usar a mesma ferramenta, ferramentas que nos deixam clareza. Solta, por favor, a foto número 1 enquanto eu leio aqui. O deserto se alegrará e florescerão as terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes dos montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Olha, essa foto aí, esse é o deserto da Judéia. E
muitas vezes os nossos corações estão assim. E o que foi profetizado, que a gente acabou de ler aqui, que está em Isaías, é que o deserto se alegrarão e crescerão flores nas terras secas. E o deserto cantará de alegria, o Deus tornará tão belo como os montes Líbanos. Passa a próxima foto, por favor. Olha, Deus está profetizando lá em Isaías que aquele deserto vai ficar assim, como esses montes, né? Então aquele coração que está seco, igual aquela terra seca, Deus está profetizando que vai ficar assim nas nossas vidas. Ou como o Vale de Saron. Próxima foto, por favor. Olha só. Aí que tem aquela rosa de Saron. Ai, ai. Deus está falando que Ele usa as imagens para que a gente possa ver. Então, se a gente fizer uma análise das nossas vidas, como está a minha vida? Como está o terreno do meu coração? Está igual a foto número 1, Davi? Ou Phil? Ou está como a foto 2 ou a foto 3? Como que está? Você sabe, a gente sabe como que está as nossas vidas. E o Senhor quer nos levar todos para esse lugar. Um lugar onde tudo floresça. Um lugar onde o que cair ali, o que colocar na sua mão, o que colocar na minha mão, vai florescer. Como tem sido a sua vida? Como tem sido os seus relacionamentos? Como tem sido o tratamento com os seus filhos? Com seu esposo, com seu chefe? Como tem sido a sua vida? Eu estou falando no micro, que é a nossa primeira igreja, dentro de casa e onde a gente trabalha. Nossa segunda igreja é aqui, nossa terceira igreja é um mundo em que a gente vive. A gente reflete como nós estamos e quem nós somos em todos os lugares que a gente passa. Quem passar perto de você vai ver você assim, ou verde, ou florido. Então, o Senhor quer nos levar para esse lugar. E para isso, Ele ministrou para a gente hoje que a gente precisa permanecer, permitir-nos ser tratado. Precisamos guardar a boa semente. Precisamos não ter um coração dividido. Com isso a gente vai começar a dar frutos dignos de arrependimento, se a gente colocar a confiança no Senhor. Vamos ficar de pé? O coração que foi pisado, sufocado, petrificado, ao se deixar trabalhar, se transformou em terra boa. Eu quero perguntar para vocês, como está o coração de vocês? Como você tem se sentido? Como você tem visto sua vida? E eu quero orar com aqueles que querem mudar de lugar. Se o coração ainda está uma terra seca, a gente vai orar e profetizar que vem ser uma terra regada junto aos ribeiros de água, que estende as suas raízes até os ribeiros, que suas folhas nunca murcham, que pode passar por qualquer circunstância e esse terreno vai estar sempre florido pela presença do Senhor. Quem quiser receber uma oração, enquanto eles ministram, vem aqui na frente.